Pense num mês que eu gosto em termos de leitura, é o mês de outubro, por causa do Victor Hugo. Para quem não me conhece, eu sou a Mônica, você está no meu canal literário, o próximo livro é o melhor. Desde já peço, se você não é inscrito, clique no botãozinho para se inscrever, ative também as notificações, assim, todas as vezes que eu lançar um vídeo novo, você saberá. Curta esse vídeo, comente também, deixe um recadinho aqui para mim, se você gostar tanto assim desse conteúdo e quiser me ajudar no engajamento. Compartilhe no Zap com uma pessoa amiga, aquela pessoa que você sabe que gosta de livro, de literatura e de programas culturais. Através dessa tua ajuda, através desse teu engajamento, meu canal irá crescer. Se você não me segue no Insta, segue lá, @mmonicacarneiro, assim mesmo, com 2 M's, com 2 C's. Entre outras coisas de minha rotina, eu falo sobre livros. Vou deixar na descrição do vídeo meu Scooby, caso você queira me seguir nessa rede literária. Deixarei também minha wishlist com os livros desejados da Amazon, caso você queira me enviar um livro, qualquer outro mimo de presente. E finalmente eu deixo a recomendação. Se você for adquirir algum livro ou qualquer outro produto pela Amazon, use o link de algum canal associado, assim você estará ajudando algum produtor de conteúdo digital. Lembrando que esse vídeo também estará disponível na plataforma do Scooby. Eu vou falar de alguns livros, tem bastante dentro das minhas escolhas, mas eu não vou falar detalhadamente sobre eles não. Todos foram leituras que eu fiz no decorrer da minha vida. E são livros vitorianos, livros de terror e horror. Eu lembro que teve um ano que eu gravei, eu coloquei assim como título, né? Livros vitorianos. Mas acabei não colocando só vitoriano. Aí o pessoal reclamou, não, isso aqui não é vitoriano. Mas o sentido é, nesse VictorTube, apresentar vitorianos e livros de terror, horror ou gótico. Eu particularmente gosto de todos, mas o período vitoriano, quando eu posso ler os vitorianos, me enche mais de alegria. Não necessariamente terror. Terror e horror, eu acho que se eu puder eu leio o ano inteiro. E eu quero começar essa seleção com livros clássicos que eu acho primordiais para quem quer adentrar nesse universo de terror, horror gótico e conhecer, né, o que eu acho tão importante do clássico, que é o que temos de base em termos de literatura. E o primeiro é Frankenstein, esse aqui é um favorito da vida, é o meu segundo livro favorito da vida, ele só é bancado pelo Diário de Anne Frank, e eu tenho uma adaptação infanto-juvenil e um quadrinho. Existem muitas versões desse livro, e é um livro relativamente curto, epistolar. A Mary Shelley, ela que vai contar a história do Dr. Frankenstein, que faz alguns experimentos e ele cria a criatura, mas depois que ele faz essa criatura, ele se arrepende e deixa ao relento, ao léu, e aí essa criatura consegue sobreviver com muita dificuldade, é acolhida por um desconhecido, e depois que ele tem uma tomada de consciência, ele vai ao encalço do seu criador para pedir que ele faça uma fêmea, né, igual, correspondente, para que ele possa ir viver isolado e feliz com a companheira. Inicialmente o Dr. Frankenstein aceita, mas depois desiste, e aí a criatura vai se vingar dele. E aí a história tem uma virada, né, quando o Dr. Frankenstein vai ao encalço da criatura para se vingar. É um livro que, para quem não leu, muitas vezes tem aquela ideia de que o grande monstro da história é a criatura, mas a bem da verdade é que a gente tem muita empatia em relação a esse monstrinho, e o verdadeiro mal está no Dr. Frankenstein. É um livro basilar da ficção científica, considerado o primeiro livro de ficção científica, e aqui tem uma discussão ética muito importante. Super recomendo, acho um livro lindíssimo, sobre vários aspectos, interessantíssimo, e vale a pena ler. O outro livro que eu quero falar é O Médico e o Monstro, que também suscita um debate ético, e aqui é um especialista, um médico que vai fazer alguns experimentos em si, e aqui ele trabalha um pouco essa questão da dupla personalidade.
É fininho, mas muito gostoso, muito interessante e acho que poderia ser lido por mais pessoas. E o terceiro, para fechar essa base aqui, primordial eu acho, para o Victor Tube é o Drácula, um livro muito comentado, muito reproduzido em termos de adaptações para a tela, para quadrinhos, para desenho animado. Tem muitas referências na cultura pop, mas muita gente nunca leu. É uma pena, é também epistolar, e aqui a gente vai ver um jovem que tem uma missão de ir para algum lugar, atrás de um cliente, e ele escreve cartas. É epistolar também, porque aqui ele vai falar do local que ele vai, do encontro daquele cliente, da sua percepção e de coisas que acontecem e que o aterroriza. É um livro fascinante. Às vezes eu acho que talvez um pouco arrastado em algum momento, mas acho que tá ok e super recomendo. Se você tem Drácula na estante e não assistiu e não leu, não perca mais seu tempo. Leia que você vai ver vários referenciais aqui, como as Três Marias, a gente vai ver também o Alrez, Alreze. Eu esqueci o nome de um vilão, mas é significativo, que tem até filmes, tem histórias isoladas dele, mas que a base dele é aqui, a Transilvana, o Drácula, e é muito interessante, é livrão, assim, quando eu li fiquei super encantada. Queria esquecer um pouco, para poder reler com outro olhar e com aquele olhar de primeira leitura, mas infelizmente depois da primeira leitura, não, mesmo quando a gente esquece a obra, não é a mesma coisa não. Eu digo que a primeira leitura ela é ímpar em vários aspectos. A percepção, às vezes, da primeira leitura, a gente gosta muito e depois não gosta tanto, ou pode até nem gostar tanto e gostar mais depois. Mas eu acho que a primeira leitura, ela nos traz um sentimento, uma sensação que as releituras não vão trazer, mesmo que por vezes, eventualmente, uma releitura seja, às vezes, até mais rica. O outro livro que eu quero trazer é um livro nacional, Vilarejo do Montes, e aqui ele vai brincar com os 7 pecados capitais e vai contar algumas histórias nesse vilarejo, num local isolado, muito frio, meio inóspito, e não sei se dá para ver o título, horrível. Apesar que a palavra Lúcifer, não sei se vocês sabem, significa anjo de luz. É um nome até muito bonito, por sinal. E aqui esses personagens vão se cruzar na história, e é uma história muito boa, muito gostosa, e também um livro fininho e belíssimo nas suas ilustrações. Um outro é um dos autores meus também favoritos de terror e horror. Eu costumo dizer que essa literatura é literatura de stalker mesmo, os livros dele são muito de stalker. E é esse aqui maravilhoso, Carrossel Sombrio e outras histórias. Aqui vamos ter vários contos, e eu gosto muito dessa perspectiva de ler contos de terror e horror. E aqui tem duas histórias do seu pai, Stephen King, mas uma das histórias que eu acho que mais me chamou a atenção foi essa aqui, Fauno. Eu não sei se é porque eu tenho um desconhecimento literário do Fauno, conheci-o na cultura pop, mas nunca tinha lido uma história tão boa sobre Fauno. Não sei se foi por causa disso, mas eu gostei muito desse conto, os outros também, mas eu acho que o Fauno foi o que mais me despertou aqui, e é muito bom. Tem uma história que pega mais, outra menos, mas todas são ótimas. E aí, para não ficar só nessa coisa do terror, do horror, do gótico, bora de vitoriano, porque Victor Tube é para isso. E aí esse clássico da Áustria, Orgulho e Preconceito, eu acho que vocês conhecem a história da família das irmãs Bennet, que não tem um irmão, e a herança, em virtude disso, com a partida do seu pai, a eventual futura morte do seu pai, vai passar para um primo, e ela se vê numa situação de, como na época, de adquirirem núpcias e terem alguém para lhe suster. Aqui a gente vai ter várias tramas, vários momentos assim icônicos de casamento e de romances, encontros e desencontros. Tem um plot twist muito bom esse livro, e é muito bom, é muito bom.
tem algumas diferenças da adaptação para a tela grande e tem frases fabulosas e momentos bem icônicos aqui, super recomendo, né? Eu acho que é um vitoriano de respeito e de fôlego. E um outro autor vitoriano é o Conan Doyle, que eu tenho esse box com a sua obra completa. Eu tinha começado há um tempo e queria terminar esse ano, mas acho que não vou estender para finalizar esse ano não. Eu vou estender para o próximo ano, porque eu estou com pouco livro por ler e acho que é uma oportunidade. Todas as histórias de Sherlock, até as que eu li no momento, eu gostei muitas. Mas esse livro aqui, que aqui tem 2 livros, um Estudo em Vermelho, eu achei bem interessante, porque esse título para mim era... Aqui tem 2 livros, Um Estudo em Vermelho e O Sinal dos Quatro. Um Estudo em Vermelho tem um título para mim muito enigmático. O que é isso, esse Estudo em Vermelho? E eu pensava muito a respeito disso. E depois que, quando eu li, eu entendi que tem a ver com crimes e o estudo de crimes, por isso o Estudo em Vermelho. Então, de todas as histórias, essa é a que eu mais gostei. Né? Aqui a gente vai ver Sherlock Holmes, a gente vai ver um outro companheiro que vai ajudá-lo, Watson, a gente vai ver no box inteiro, nas histórias dele, até sua morte e a retomada do personagem, dado a época, a exigência do público e o clamor social do público para a retomada desse personagem. E é um livro muito bom, sinto porque acho que ele é muito adaptado, existe uma cultura pop intrínseca nesse personagem, mas infelizmente as pessoas conhecem só desses referenciais, às vezes até adquirem os livros, mas fica aquela coisa assim meio perdida na estante como troféu de colecionador, mas lido mesmo, infelizmente eu acho que é muito pouco, né? Eu já vi resenhas assim, ridículas e absurdas da pessoa dizer que o livro era maravilhoso, como sempre, mas não consegui tecer uma sinopse simples sobre a obra e nada diferente. Então eu vejo que, às vezes até nesse meu booktuber, as pessoas adquirem e falam sobre livros que não leem, acho sofrido isso, porque eu acho que a experiência de leitura deve ser experiência de leitura, né? Se a gente fingir que lê um livro para produzir conteúdo, é algo assim, desjusto aos meus olhos. Tirando esse adendo, eu quero recomendar esse autor contemporâneo, Cleaver, Barker Cleaver. Esse livro aqui, Cândida, eu sei que tem adaptação para a tela. Essa folha de guarda é medonha. É um livro fininho que vai ter uma história de um habitacional. E vai uma jornalista lá naquele habitacional conhecer o local, meio que entrevistar as pessoas. E vai acontecer algumas coisas. E eu confesso que nunca assisti a adaptação para a telona. Dizem que é muito boa e ficou muito conhecido o autor por causa disso. Mas eu consegui imaginar na leitura como seria todo aquele arcabouço da história na telona. Então, assim, super recomendo. Eu tenho um outro livro de Clive, uma fantasia, eu acho que infantil juvenil dele, que eu pretendo ler no próximo ano, que eu adquiri neste ano 2024. E se embora lá eu ler mais esse autor, né? Eu tenho vontade de ler outros livros dele, porque ele já tem algumas coisas aqui publicadas no Brasil pela Dark Side Books. Mas não são livros tão baratos, eu não acho barato você gastar R$ 70, por exemplo, ou mais num livro que tem uma série de 5, 6, 7, 8 exemplares. Mas bora lá. E aí quero recomendar esse favoritão da vida, no caso o autor, né? Porque esse não é meu livro predileto, mesmo sabendo que esse é muito bom, sabendo no sentido de ter lido, tá? Porque eu li. Mas é um dos mais elogiados, né? Ele neste ano faz 77 anos. Eu não lembro se na data do Victor Tube, eu acho que sim, porque ele fez aniversário no mês passado. Eu gravei um vídeo fazendo uma homenagem ao autor, sugestionando o livro. Se eu lembrar, eu vou deixar linkado esse vídeo. Todo ano eu faço, né? Eu acho que eu já estou no 3º ano, mais ou menos, de homenagem a King. E aqui a gente vai ter a história de um homem que é um autor best-seller. Ele sofreu um acidente e ele é resgatado por uma fã.
E inicialmente isso parece algo muito bom, né? Ser resgatado por uma fã, maravilha. Depois de um acidente, mas depois se torna um pesadelo porque essa mulher, ela tem vários problemas e problemas mentais mesmo. E aí ela persegue-o, né? E torna-o refém e submete a torturas. É um livro assim, pesado, mas também alguns momentos engraçados, né? As cenas que Paul sofre com essa mulher são, são risíveis. Eu sei que tem adaptações para o cinema. Foi um livro que também foi muito adaptado para peça de teatro. E é uma figura, essa personagem ela é uma figura porque ela é uma mistura de maldade com, pra mim, como uma pessoa sem noção, né? E a Anne, ela é, assim, totalmente fora da casinha. E a gente tem muita empatia em relação a esse personagem, ao Paul, né, o protagonista. Eu me perguntei quando terminei a obra se ele precisava sofrer tanto com essa mulher destemperada, desjarada, fora da casinha. Super recomendo. Eu gosto muito do autor, mas esse é um livro relativamente fino. Eu já li outros dele, já li Calhamaço. Agora não vou mentir. Para mim a delícia em Kindle mesmo são os contos. Assim, quando eu posso adquirir um livro de conto, eu fico super feliz porque o conto é muito bom, né? Você pegar uma coletânea que tem 10 contos, 15 e ali aquele mix de histórias de A a Z e outras sensações, uma pega mais, outra pega menos, é maravilhoso. E aí, para quase finalizar, eu quero sugerir Lovecraft, com esse A Cor que Cai do Céu. Essa história é aquela história que me chama muita atenção com essa cor que caiu do céu, porque eu acho que aqui a gente vai ver o que Lovecraft, nessa perspectiva muito assim do terror e do horror cósmico. E é um autor fabuloso. Eu gosto muito da ambientação de suas histórias. Olha a fotinha dele. Ele partiu bem jovem. Ele tem alguns aspectos problemáticos, no sentido do racismo, mas penso que às vezes o homem é o contemporâneo de sua época e precisa de mais informações, de um pouco mais de humanidade para se desvencilhar dessas ideias preconceituosas e discriminatórias, né? Porque o racismo é uma mistura, ao meu ver, de preconceito e discriminação, mas super recomendo. E para finalizar, esse autor predileto esse não é meu livro predileto do autor, mas eu selecionei esse, Histórias Primordiais, porque tem alguns contos aqui muito aclamados. Li-os todos, mas confesso que não são meus prediletos, mas eu acho que são dos mais aclamados, então vale a pena citar, como a Queda da Casa de Uller, eu nunca acerto, e A Queda da Casa de Uller, O Gato Preto, que é muito conhecido, e O Corvo. Eu acho que O Corvo é aquela história de Poe que as pessoas mais conhecem, mas não é de fato meu livro predileto, mesmo achando ele muito bom. E é um autor que tem uma ambientação muito boa, tem uma história muito boa, gosto muito das suas narrativas, acho também que partiu cedo. Acho que ele também tem algum aspecto problemático na sua vida, porque ele foi casado com uma mulher muito jovem, se fosse para os padrões de hoje, um adolescente. E eu não consigo mais passar pano em relação a essas coisas. Eu sempre gosto de citar porque a gente tem que refletir sobre isso, né? Nos dias de hoje, na contemporaneidade, se devemos aceitar esse tipo de coisa nos nossos dias, porque sinto que, infelizmente, essa questão mesmo da literatura, das esculturas, artes plásticas, música, dança, os atores e essa grande mídia artística e cultural causa às vezes no público um sentimento de tanta empatia, no sentido de fascínio, que faz com que as pessoas não pensem
sobre essas coisas e colocam como cidadãos superiores aos outros, né? E eu fico sempre me perguntando se a gente passaria pano se as coisas que essas pessoas fizeram ou fazem no seu dia a dia, que são coisas discutíveis dentro do aspecto ético, se a gente iria passar pano se fosse alguém próximo de nós, da nossa realidade, do nosso cotidiano. Possivelmente não. Então, como estamos no canal literário e estamos aqui para pensar também, não cancelo ninguém, talvez um ou outro, né? Como um ou outro, como porque talvez seja algo mais pesado, mas entendo também que foi um contemporâneo de sua época, antigamente era mais comum esse tipo de casamento mesmo. Mas eu gosto de suscitar essa discussão mesmo, porque a gente tá aqui para isso, né? Eu queria ser mais simples, no sentido de só recomendar livro, mas ver esses pensamentos de fala, não passa pano não. E é isso, eu não sei o que vocês vão ler desse VictorTube, se para vocês não existe isso de VictorTube, vitoriano, terror, horror, gótico, nada a ver. Se vocês já leram algum desses livros, se tem vontade de ler. E em suma, é uma dica de leituras para que vocês possam se permitir, principalmente aqueles que não conhecem esse gênero, e não ler esses livros, para que possam conhecer e ler, se permitir essa oportunidade. Porque literatura tem muito disso, né? Obrigada para quem assistiu e até a próxima. Tchau, pessoal!